Então, Uhum. nós vamos começar, né, Isso, vamos falar dos livros então. dos livros, né? O Isso. primeiro, né, é o do Júlio. O Júlio está aqui, né? A primeira foto aqui. O Uhum. Júlio, ele trabalha com racismo estrutural. Ele fez uma fala para nós ontem, muito esclarecedora. Ele é um grande pesquisador sobre racismo estrutural e as pesquisas dele, né? Estão aí neste livro que ele está lançando aí conosco, né? O lançamento desse livro aí, e a gente acredita, né? Ângela, eu não consigo descer. Você É, consegue, Dani? eu vou ter que descer, mas para mim não está aparecendo aqui ainda. Deixa eu ver. O Para nós Renildes, não está aparecendo o livro, a imagem do livro. isso. Ah, Renildes, Oi. enquanto o Ângelo centraliza a imagem aqui, queria comentar que o Júlio também fez uma fala muito importante sobre isso na Abralim, Ah, em tá. live da Abralim, e foi muito importante mesmo ele ter falado dessa questão dos vieses algorítmicos, né, dos preconceitos, do racismo estrutural através dos algoritmos, né, e ele publicou também um artigo na revista Texto Livre chamado O Algoritmo é um Texto, né, com Uhum, contribuições realmente de muita importância para nós, pesquisadores da área de linguagem e tecnologia, né, uhum, e agora a gente tem esse livro super importante dele sendo lançado, e ele está à venda, né? Na editora tá. Mercado das Letras, Mercado de Letras, não é É, isso? Mercado de Letras, Isso sim. mesmo. E a gente tem o link aqui no site do nosso evento. O Ângelo está centralizando para mostrar a capinha do livro também. É, e o livro pode ser adquirido em três parcelas. Então, está aí, né, o link para vocês adquirirem essa grande obra, né? E aqui, como a Daniele falou, tanto na Bralim quanto aqui, ele falou sobre esse tópico aí. E é muito interessante, né, Daniele? Ele falou falar que o algoritmo é um texto. Para nós que trabalhamos com linguagem, né? Então é um texto, então ele é um Hum. gênero, né? Quais as características desse gênero, né? Desse texto, né? Desse texto que é materializado em algoritmo, né? Que é o nome Isso. que a gente do gênero, né? Então, concordo com a Dani Evelyn, que é um assunto extremamente importante e a palestra do professor Júlio vai ter um link para a palestra dele, para o vídeo da palestra dele, no nosso site. Aliás, eu acho que já está no site. Se alguém quiser ver de novo a palestra dele, usar a palestra dele para discutir esse tema aí, é só ir no nosso site e acessar o vídeo. O Pode Renildes, ter. queria só comentar um pouquinho sobre essa questão do título, né? Um título um pouco enigmático, a Sim. necroalgoritmização, né? E ele fala um pouco dessas políticas de morte, né? Uhum, E ele tem uma visão muito crítica dessa questão do algoritmo, né? Do racismo uhum. algoritmo, e ele faz uma pergunta muito importante, né? O racismo está nos algoritmos ou os algoritmos, conforme programados, fazem circular ideologias e discursos racistas, né? Sim, Pergunta muito sim. interessante que a gente vai ver nessas E ele notas. responde, né, Daniele? Ele Responde. responde esse questionamento no livro dele. Então é Sim, quem muito comprar para ler. interessante ler. E quem foi o debatedor do professor Júlio foi o professor Walter Uhum, Carnielli, da Unicamp. E o debate foi muito bom, muito enriquecedor. Então, realmente vale a pena não só adquirir o livro do professor Júlio, como assistir também uhum, ao vídeo e, como a Dani Erveli salientou aí também, ler o artigo dele na uhum. revista Texto Livre. Isso. Pode Aqui é a subir. nossa propaganda para o livro, né? Aí, ó, para adquirir essa grande obra, clique no link da editora. A gente colocou o link aí da editora. Quem quiser Uhum. entrar já vai acessar.
São R$ 63,20, parcelados em até 3 vezes. Isso. Então vamos passar para o próximo, né? É. Sem... Então, o próximo, aí a Daniela Tá. complementa, é a coletânea, que foi organizada pelo professor Rodrigo Camargo Aragão, ele que é da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia. E ele também, né, Daniela, ele começa com uma pergunta aí. Uma lei proibiu os celulares nas escolas. E E agora? agora? E agora? Sim. E aí, ele, na coletânea, né, os convidados dele, os colaboradores da coletânea, respondem a essa pergunta. E é um livro gratuito, é um e-book gratuito, e a gente sugere, né, Dani Erveli, aqui Uhum. nós, como organizadoras do evento, né, pesquisadoras da área, colegas do professor Rodrigo, a gente recomenda o livro, recomenda não só que os professores leiam, mas que também façam discussões dos capítulos com seus alunos também. Os Uhum. alunos precisam de ler artigos dessa natureza para entender as discussões, porque em artigos dessa natureza tem o ponto de vista dos educadores. E eu tenho certeza que eles também já leram artigos de revistas, comentários em TV. Então, é extremamente importante ter acesso a uma coletânea dessa natureza. Exatamente. E super atual, né, Renildes? Tendo em vista que Sim, tem uma lei super recente sobre a sim. proibição de celulares em escolas e que os professores estão debatendo, né? Porque, como uma professora recentemente comentou comigo, sem os celulares, os alunos não arrumam outras distrações, né? Será Também que tirar acho. o celular por causa da distração vai eliminar a distração de outras formas também, né? Eu acho que isso aí, essa problemática deve estar abordada aqui no livro e ele fala muito, faz um questionamento super interessante, né? Proibir para controlar ou educar para transformar, né? Uhum. Então, super Isso pertinente, a obra super atual, tem que estar aí nas nossas listas. Todo mundo que estiver pesquisando nas tecnologias, na sala de aula, linguagem de tecnologia, né? O Rodrigo é. está de parabéns pela Tá, organização. sim, parabéns, sim. E aí, só complementando aqui, na verdade, usar os celulares, sim, mas os celulares têm de ser utilizados com uma intenção pedagógica, né? Uhum, Porque se não for para ser usado, bem usado, com intenção pedagógica, ele vai distrair mesmo. Isso concordo. aí, não Uhum. tenha dúvidas, né? É Mas um a gente recurso, né, que recomenda, tem um lado positivo e um lado negativo. A gente tem que sim, saber se apropriar, né, de se forma adequada. apropriar. E nós estamos no momento, né, Dani Erveli, mais do que nunca, nós temos de preparar os nossos alunos, os nossos professores e nós mesmos, né, Com Daniela, certeza, para o sim. uso crítico de Uhum, qualquer tecnologia, e uhum. principalmente agora com a IA, né? É, Nós todos, então um evento como esse que a gente organizou, né, uhum, Dani Erveli também é parte da organização, todas as palestras aqui são extremamente importantes extremamente. Uhum, para o desenvolvimento desse pensamento crítico em uhum, relação à IA e às tecnologias digitais. uhum. E super E eu importante os vídeos recomendo, estarem gravados, né, Renildes, também para sim, porque eles vão continuar impactando aí, sim, fomentando discussões, né? sim, e eu recomendo muito o periódico da Faculdade de Letras, né? Que a Dani é a editora, é o Texto Livre. É um Uhum. grande periódico. Depois, Dani, eu vou enviar para todos os inscritos, tá? Eu vou mandar Ok. pela lista nossa lá pelo site, eu vou mandar para todos, tá? O endereço do Texto Livre, como que acessam, e sugerir que leiam também. Aliás, não, Dani amanhã, se não for amanhã, na semana que vem, eu vou colocar o texto livre aqui também, E isso, no podemos centro. colocar no site, né? Como as revistas Coloco no da site. universidade que estão Sim, apoiando o evento, sim. né? Eu acho que é Tem tudo a interessante ver. isso, tá Uhum. bom? Ótimo. Então pode subir que agora é o meu.
O meu não, esse é meu e da Nossa. Climene, uma colega, tá? A gente fez esse livro. Esse é um livro didático, tá? É um livro didático gratuito que vai ensinar os alunos da educação básica a ler criticamente em inglês e em português. Ficou um livro muito bem elaborado, com módulos muito bons, e vocês vão perceber que é um livro altamente, altamente interativo. Usamos muito a IA, nós recomendamos o uso da IA, claro, o uso crítico e responsável da IA, tudo aí está nesse livro, porque não tem jeito, né, Dani? Não tem jeito. Nós precisamos usar a IA, precisamos É. usar a IA para poder criticar, Uhum. para fazer um Sim, uso responsável e sim. ético da IA, né? E se Não dá você para criticar sem abolir a usar, né? IA, não tem Uhum. jeito, não adianta Não abolir, ela adianta. está aí, É. né? Ô, Renildes, Então, queria destacar a questão parabenizar vocês por trazer essa questão dos modos semióticos, né, no livro, e sim, não ficar só no verbal, porque sempre que a gente fala de língua estrangeira, a gente está muito preocupado com a gramática da língua, né? sim, Mas tem imagens, né, tem outros recursos aí semióticos, né, outras linguagens que também vão trazer as discussões culturais da língua, né, e que também sim, estão que permeiam o ensino de línguas estrangeiras, né? Então, queria sim. parabenizar vocês por Ah, esse obrigada. arranjo, né, que deu. O arranjo ficou realmente muito bom. Nós temos animações, nós temos mapa mentais interativos, nós temos quizzes, nós temos contação de história. Então, o aluno pode ouvir a história, ouvir de novo, ele pode dar a sua posição em relação à história. As histórias foram ilustradas, as histórias foram criados vídeos para histórias, e isso de uma maneira para o aluno perceber o que pode ser feito com Uhum. esses modos semióticos. E também a gente coloca também mostrando para eles que eles são agentes, eles também têm de criar, né? Então, é essa ideia da criação também. Pode usar a IA para ajudar na criação? Sim, mas quem tem de projetar, quem tem de fazer o design, quem tem de ter o interesse é o próprio aluno, né? Hoje, numa palestra do professor Walter, da Unicamp, ele falou assim: olha, só os humanos têm emoções, só os humanos riem de piadas, sentem-se envolvidos com histórias. A IA não. Então está Uhum. na hora da gente expressar, né, esse sentimento, as nossas emoções, e isso é só humano. A máquina não é capaz disso. É. E é Renildes, gratuito o livro. esse livro é tanto para o ensino fundamental quanto médio? A gente pode. Dá para adaptar? Dá. Só que assim, Danielis, você sabe muito bem, o problema de ensino de língua adicional no Brasil sempre começa no mesmo ponto, né? Então, o aluno passa o ensino fundamental inteiro estudando aquela tal gramática, para quando É, chega no ensino médio, repete tudo de novo, entendeu? é cíclico, né? Então, eu acho que sim, não só para os alunos do ensino fundamental, quanto do médio também, porque Uhum. ele tem muitas ideias que ele pode aplicar no próprio É. contexto dele. O Então, a professor gente pode adaptar com sugere. níveis de complexidades maiores, né? Sim, sim. Ele pode ter ali uma inspiração para fazer alguma coisa no nível dele, né? No material que ele estuda. Então, foi financiado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, né? A gente ganhou o financiamento e ficou um livro muito bonito. Além de bonito, um livro muito apropriado para essa era agora, tá? Para a era contemporânea, para a era de IA, das tecnologias digitais. Então, está aí, e nós vamos tentar
implementar esse livro, colocar esse livro sob a nossa supervisão no ano que vem. Mas a gente precisa do querer, né? Das escolas, dos professores, das redes municipais, né? Para que isso seja realmente colocado nas escolas. O que nós mais queremos, Climene e eu tenho certeza que a Dani também quer, é que todos os alunos da educação básica aprendam uma língua adicional, que seja o Uhum. inglês, porque o inglês que é obrigatório pela BNCC atualmente, né? Então, não tem jeito, todos precisam de aprender uma língua adicional. Pelo lado cognitivo, né, Dani? A gente sabe que uma língua adicional oferece vários benefícios para o cognitivo, para o cultural, para o emocional e para o social. Tenho certeza aí que as escolas vão receber muito bem o livro, porque Tomara. realmente faltam, né? Faltam esses materiais assim mais Sim. especializados, mais diversificados, né? Vindo de pesquisadores que estão trabalhando há muito tempo, né? Com Uhum. línguas adicionais na educação básica e no ensino superior. Então, eu acredito que Sim. vai ter uma boa recepção, sim. Vamos acompanhar aqui para depois você contar para a gente Se como que. Deus quiser. Uhum. E E esse assim, livro, Reinildes, ele dialoga com o outro ou são duas propostas totalmente não, não, diferentes? não, 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 não. Ele não dialoga com outros, entendeu? Mas pode dialogar. Quem vai criar esse diálogo é na hora da implementação. Então, Uhum. se uma rede municipal, né, assim, não, vocês são bem-vindas, podem implementar, vocês têm um espaço aqui e tal, nós podemos fazer tanta coisa com esse livro, né, na hora da implementação. Mas nós precisamos de ter essa abertura das escolas. Sem essa abertura das escolas, fica muito difícil. Mas, de qualquer forma, são duas obras independentes, né? Elas não têm Não, nenhuma intenção não. de Quais volume 1 obras volume 2. independentes? São independentes, tá bom. Então, Esse vamos daqui de falar baixo? isso, do ciclo de Não, não, não. formação de educação bilíngue. Não. Esse daqui de baixo, a proposta é diferente, tá? Esse daqui é porque a Climene e eu trabalhamos muito tempo no aperfeiçoamento da educação bilíngue. Sim, Então, sim. o que que a gente fez aqui? A gente fez um ciclo de formação. Então, com 5 módulos. Então, além de a gente fazer a formação, cada um dos docentes, os docentes responsáveis pelos módulos, nós escrevemos um capítulo, entendeu? Então, foi um capítulo de multimodalidade, linguagem multimodalidade, que foi escrito por mim, porque eu que trabalho com esse módulo, entendeu? Então, é um livro de formação, é um livro de formação para o professor, formação em educação bilíngue. Ótimo. É Ele é grátis colaborativo, também. né? Com várias perspectivas aí, a partir dos Sim, capítulos que são apresentados, né? Com essa ideia sempre sim, da perspectiva crítico-reflexiva. sim, sim. E aqui nós temos, estão vendo aqui, ó? Nós temos aqui para baixar o livro e aqui nós temos o site do nosso curso, que é o Aperfeiçoamento em Educação Bilíngue. Então, é abrir aqui para conhecer a nossa proposta. Então, quem sabe a gente consiga, né, algumas redes municipais aonde a gente possa não só oferecer o curso aqui, nós podemos oferecer esse curso, né, de educação bilíngue, podemos oferecer o material gratuito, né, com os módulos, e podemos ainda trabalhar com o Smart Reading, que é de leitura e escrita bilíngues, né? E isso, um complementa o outro, mas um não precisa ser usado necessariamente com o outro. Ótimo, ótima oportunidade de personalizar, né, a aplicação, Sim, acompanhar e dar sim, suporte, né? Isso é uma contribuição muito sim, grande também do pesquisador quando ele pode ir para a escola, né, e mostrar o funcionamento do livro, dar exemplos. sim. Muito E bom, nós precisamos cada vez mais, né, Dani? com Hoje a sua certeza. fala também foi muito nesse sentido, de formação de professores. A É, universidade precisa estreitar, né, suas interações
com a educação básica, né? Não só com os alunos, mas com professores. Não no sentido de hierarquia, que nós somos mais, né? Uhum. Colocando de cima de nós somos pesquisadores, nós vamos levar, vocês vão seguir. Não, mas numa relação dialógica, né? Dialógica, com Numa certeza. relação dialógica entre É. a universidade e as escolas públicas da educação básica, né? Essa ideia do diálogo que tem que realmente permear todas as nossas práticas na escola, Todas. porque eles têm muito conhecimento que a gente não tem, né? Que é do dia a dia da escola, do perfil dos alunos, das dificuldades da infraestrutura, né? Políticas da escola. Sim. Então, realmente é uma colaboração, nunca é de cima É para uma... baixo. Nós temos dilemas também, eles também têm. Tem, Eles cada têm um é. desafios, nós Sim, também temos. E juntos somos mais fortes, né? isso mesmo. Vamos passar para o próximo, então. O O próximo é. próximo é meu também. Ah, não, Ah, não, não. sim. Desculpa, Ah, esse não. é da Esse Aline Leontina, né? é Do da Aline e do Marcos. Marcos. O Marcos é um dos organizadores, É né? isso. Mas ele não pôde estar presente aqui. No caso aqui, é de formação de professores de língua, né? Então, de qualquer jeito, está dentro aí do contexto do nosso evento. O meu capítulo, eu tenho um capítulo aí, o meu capítulo é sobre design gráfico, a importância do design gráfico, né, na aprendizagem, no ensino e aprendizagem de línguas, não só da língua adicional, quanto da língua materna. E o Marcos e a Aline, eles foram muito felizes que eles colocaram formação de professores de línguas, eles não colocaram só em inglês. Então, Uhum. eles convidaram, tem artigos de professores de espanhol, de francês, de inglês e de Libras, que muitas vezes esquecem dos professores de Libras, né? Então, é um livro subdividido em 4 partes, e cada uma delas lida com uma língua. Começa com o espanhol, depois vai para o inglês, depois é o francês e depois a Libras. Não, primeiro é o espanhol, depois o francês, depois o inglês e Depois depois uma a língua. Libras. Então, eu acho que também é gratuito, fica aí o Uhum. nosso incentivo, né, Isso. para a leitura desse texto que discute ideias inovadoras, ideias atuais, né, inclusive com o uso das tecnologias digitais. Renildes, e que capa linda é essa da Pontes, Hum, né? E da reflete muito ponte. bem essa questão da abordagem multilinguística e intercultural, nessa ideia do multi, Sim, do plural, né? Que das várias sim, línguas, e não só das línguas, mas da pluralidade sim, semiótica e de letramento sim. interna mesmo de cada uma, né? Como a gente Uhum, estava falando, os modos semióticos. Dentro de sim, cada língua tem sua complexidade cultural, né? Então acho que ficou sim. muito, combinou muito bem a escolha da Eu capa. achei que eles foram muito felizes também, né? Diversificado. Gostei também bastante da Muito, muito proposta. mesmo. Ótima Uma obra capa aí. linda. Da Pontes. Isso. Pode, pode subir. Fica a nossa indicação. Ah, tá. Esse daqui é uma revista. Aí, Dani, eu coloquei esse aqui, que esse é um dossiê Ah, sim. sobre inteligência artificial. E saiu esse ano, 2025. Então, eu achei interessante colocar aí para todos os inscritos irem, lerem. Muitos dos nossos palestrantes, né, de hoje, eles escreveram para essa revista. E aí, como eu fiz aqui com a Revec, eu vou colocar a sua também, o texto Isso. livre Na aqui também. verdade, nós vamos, né, nós vamos ter agora um dossiê de ano de 2026, organizado pelo professor Francis e professora Zaira. Tem mais dois organizadores internacionais, que eu não me lembro o nome agora, que é justamente sobre inteligência artificial, né? Então, Uhum. acho que no próximo, na próxima edição do Ceplitec, nós vamos ter aí mais um dossiê, digamos, para divulgar, né? Sobre E isso as é inteligências importantíssimo, né, artificiais. Dani Evelyn? Sim, com certeza. Né? Assim, nós precisamos sim, né, de reflexões, discussões críticas, né, para a gente enfrentar os desafios da IA.
E são artigos que passam, né, por revisão de pares, o que Sim, dá também muita qualidade para esses textos, porque vem com os avaliadores, vem várias sugestões, né, e o artigo sim. acaba tendo uma revisão boa, né, então, assim, acho que a gente pode também considerar aí bons textos, né, para influenciar a área e as discussões sobre inteligência artificial, né, fica essa sugestão E para a a gente próxima. pode até dizer, né, Daniela, que eles revelam o estado da arte, né? Tá, O ponto agora efervescente das discussões, das reflexões, eles estão todos aí e logo estarão lá no dossiê do texto livre também. também, isso. E a Né? gente E a vai nossa somando, né? ideia, né, Dani? A nossa ideia é continuar colocando livros e revistas aqui, sugestões de leitura para todos nos seguirem, porque a gente tem intenção de continuar com o Ceplitec. Esse foi só o primeiro, né? A gente vai continuar com outros eventos semelhantes a esses, né? Vamos deixar o site vivo, né? Sempre mantendo Vamos deixar o site atualizado, como dele. espaço para também de referência, né? Para pesquisadores que Sim, estiverem procurando aí, né? Ouvir as palestras, saber das sim, publicações da área, né? E a sim. gente vai acrescentando a cada edição. E a gente pode colocar no final também, né, os endereços de e-mails, de Instagram, de todos eles, de todos que participaram, porque é tão importante quando a gente quer uma informação, né, e ter um e-mail. Ninguém se importa de receber um e-mail, né, Dani? Não, pelo contrário. Né? Pelo contrário, né? É, A gente, nós da universidade, nós estamos abertos e abertas, né, para qualquer questionamento, qualquer sugestão, né? Então pode subir, Ângela. E finalmente esse aí que foi organizado, eu fiz questão de colocar aí que a gente demorou demais essa coletânea para ela sair. Ela ficou no mercado de letras pelo menos 2 anos esperando a publicação. E é uma publicação da Ana Clara, que é uma professora de. Você conhece a Ana Clara? não conheço. Ela é de Fez língua pesquisa aqui no portuguesa, Poslin? ela fez pós-língua. Ela foi da Beatriz Decá, eu acho, a orientadora dela. E a Ana Clara é professora no Instituto Federal, do Norte de Minas. Tem uma experiência enorme de língua portuguesa. O artigo dela, aí nessa coletânea, é um excelente artigo. Tem um excelente artigo da Zaira, do grupo da Zaira, junto com a Clarice sobre o WhatsApp, que merece ser lido, tá? O meu e da Climene, nós temos um artigo juntos. A Climene e eu gostamos muito da parte de aprender a aprender. E a Climene, mais ainda do que eu, pós-doc dela agora será no Aprender a Aprender. Então, tem artigos muito bons, leituras muito enriquecedoras, que todos os textos, eles lidam com as tecnologias digitais, né? Com algum aspecto das tecnologias digitais no ensino de línguas. Também tem língua francesa representada, a espanhola está representada, o inglês, o português como língua estrangeira. Então, por causa dessa multiculturalidade, desse multipluralismo, né? Aí eu achei bom a gente colocar também esse livro aí como referência, tá? Ótimo. Ele é lá da Mercado de Letras. Ele é um Kindle, pode ser é um e-book também, e pode ser baixado, pode ser adquirido aqui. Infelizmente, ele não saiu gratuito, tá? Então, a editora cobra, porque você sabe, quando a gente faz um e-book, uma organização, nós não ganhamos nada, né? Nada de royalties, né? Na verdade, é só a editora, né? Uhum. A E gente mais não um. teve financiamento, nós buscamos financiamento para fazer um e-book, né, para ficar grátis, mas a gente não conseguiu. E vocês podem perceber aí que vocês estão vendo aí, ó,
multimodalidade, diversidade, inglês como língua franca, né? O impacto das tecnologias digitais. Então, são temas tratados nesta coletânea. Isso é super atual também, né, Renildes? E tem o prefácio da Cláudia Rocha, da Unicamp. Sim, Então, acho que vale a pena também essa obra, que ela vai complementar as outras, né, sobre a sim. questão da formação de professores de línguas. Uhum. E a gente tem, para nós, né, tem de ficar muito claro que as tecnologias digitais, que a IA é um reflexo das tecnologias digitais, né? Então a gente está caminhando, e de repente houve essa explosão aí de uma IA, né, que chegou para surpreender a todos, né? Acho que nós, pesquisadores, né, nós todos ficamos surpresos e surpresas, né? Com a IA, com a tamanha revolução, porque as tecnologias digitais já trouxeram muita novidade, né? Nós já ficamos surpresos lá ao longo desses anos, mas as tecnologias foram evoluindo assim mais devagar, né? A Web 2, a Web 3, mais colaboração online. Mas a IA chegou assim para nos deixar uau, e agora, né? Então, a gente precisa de estar lendo mesmo, né? Para assumir uma posição crítica, né? E aprender, né? Qual o melhor modo de usar, como nós vamos usar, como nós vamos orientar a nós mesmos, porque não é orientar professores e orientar alunos, é nos orientar. Nós todos, agora, nesse momento, precisamos de orientações. E só juntos, né, Daniela, é Sim. que a gente vai conseguir, né, Uhum. enfrentar de frente, né, esse desafio que nos coloca, né, a IA, todos os Exatamente. recursos de IA. A certeza que a gente tem é que a gente precisa realmente se atualizar, né? É algo que tem constante transformação muito rápida, né? Então, de repente, o que a gente está falando nesse evento aqui, daqui a um mês, 2 meses, já vai ser tudo diferente, né? Então, Sim. é um tema que a gente vai precisar, né, manter uma frequência, uma periodicidade de diálogo, porque não é que a gente esgotou, né? E pronto, já resolvemos a questão, vamos para a próxima, não, né? Realmente Foi é só um chute inicial. um chute inicial. Então tá. Muito obrigada, Daniela, Tá bom? aí Acabaram? Não tinha pela... mais um, não? Não, não tem não. Esse é o Esse é o último. último. É o Ah, último. talvez sim. Ah, tem Ah, não, mais um. gente, nossa, estão esquecendo do Falou. Ah, Paulo. Meu tem- Deus, meu por Deus. isso que eu falei, tá faltando alguma Importantíssimo. coisa. Tá faltando. Então, Pode falar, inteligência Daniela, porque a artificial. Daniela que já conhece o Paulo. Sim, conheci o Paulo na semana passada, ele esteve no seminário do Profiletas do FMG presencialmente, né? Tivemos a oportunidade de ouvi-lo e ele trabalha com língua inglesa, mas fez uma ótima apresentação assim para quem trabalha com língua portuguesa também, que era o foco, né? Os Sim. professores do Profiletras nosso de língua portuguesa e ele falou assim muito bem para esse público também, né? Então é uma obra mais uma obra de referência que ele mencionou na apresentação dele, Inteligência Artificial, Linguagens e Educação, né? Que vai trazer essa temática aí da ética, dos impactos a longo prazo na educação e na formação das novas gerações, né? Eu acho que tem que estar na nossa lista, assim, né? Leituras urgentes, urgentíssimas. Urgentíssimas. Exatamente, porque ele é um grande pesquisador e certamente aí as palavras dele vão ajudar muito, né, no que a gente está fazendo. E lembrando que ele estará aqui amanhã. Então, a fala dele é amanhã, 16 horas. A partir de 16 horas, ele estará conosco. Se vocês tiverem um tempinho, dá uma olhadinha no livro dele, porque pode baixar. É um material gratuito também, né? Então, um material gratuito do professor Paulo Boa Sorte, e nada melhor, né, para enriquecer as nossas leituras. Recomendamos, assim, muito esse material do professor Paulo Boa Sorte. E amanhã ele estará conosco, tá? E eu tenho certeza que ele vai tratar de temas que Uau, estão aí no nesse livro. livro dele.
Uhum. Um grande O Renildes, pesquisador da área, né, Daniela? veja que pergunta interessante. Estamos realmente preparados para enfrentar os desafios e as responsabilidades que o futuro nos reserva? Eu acho que E- quem está assistindo esse evento aqui está pelo menos se aproximando disso, né? Sim, sim. Tanta É o questão, primeiro passo. muita questão Não atual e deixa de ser, está no né, futuro, na Daniela? perspectiva futura. Pois é, e o nosso evento, né, Daniela, o nosso evento, eu acho que ele traz era a nossa intenção, isso mesmo, né? E aí? E agora? E daí? Com tudo isso que está aí, o que que nós vamos fazer? O que vocês vão fazer? E principalmente os jovens, né, Daniela? Os nossos alunos, jovens da educação básica, né, os adolescentes, porque todos estão envolvidos com IA, todos estão imersos, né, na vida contemporânea que envolve tecnologias digitais, envolve realidade aumentada, envolve a IA. Né? Mais Exatamente. do que nunca, nós precisamos, sim, debruçar em cima dessas obras, né? E fazer delas, né, o melhor para nós, né, para nós nos Uhum. educarmos sobre o Exatamente. tema. É. Renildes, então fechamos com chave de ouro, né? Esse lançamento Sim, de sim, livros e também o segundo dia do evento, que mas temos bom. ainda muitas coisas interessantes amanhã, né? Logo pela Amanhã. manhã o Ângelo já vai dar uma apresentação muito interessante aí para nós, né? Porque Então, ele, da ciência de computação, vai ter uma é, visão diferente, né? Eu pois acho é. que vai ser muito bom. Então a gente acha que a gente pode fechar, né, para todo mundo poder Podemos. descansar e estar aqui amanhã Sim. com todo o fôlego. Então tá. Muito obrigada, Certinho. Daniela. Boa noite. Boa noite a Obrigada. todos que nos Obrigada, veem Renildes. aqui, que estão Obrigada, Ângelo. assistindo. Tchau, tchau, tchau. Bye. Boa noite. Tchau. Boa noite.